E queria falar agora de um tema que estou considerando surreal, que está envolvendo a nossa política. É o caso envolvendo uma possível delação do senador Delcídio do Amaral. Todos os jornais estão dando essa possibilidade, a imprensa está comentando, até agora não houve um posicionamento formal e oficial dos seus advogados, mas eu considero surreal todo o caso do senador Delcídio do Amaral. Primeiro, começando por uma prisão flagrantemente inconstitucional. Não tinha base na Constituição para um senador com mandato, um senador eleito com mandato, ser preso. Essa casa, temendo a pressão da opinião pública, corroborou essa prisão. Manteve o senador Delcídio preso. E acredito mesmo, presidente, que o senador deve estar numa situação extremamente perturbadora para poder afirmar ou atestar qualquer coisa que o valha. É bom que se diga que, se houve assodamento, o principal assodamento houve por parte do PT e seu presidente. Naquele momento, naquele dia fatídico que aconteceu a prisão do senador Delcídio, muito bem já explanado aqui por Vossa Excelência, cheguei a dizer nessa tribuna que foi fora do tom, desproporcional e assodada a postura do presidente do PT, Rui Falcão, quando, ao sabor ainda dos boatos, já havia uma carta preparada condenando e jogando jogando as feras o senador Delcídio. Eu creio que qualquer coisa que tenha acontecido, ou se viesse confirmar esses boatos, com certeza o nascedouro começa ali. Porque em qualquer lugar, onde o que se espera dos membros de qualquer organização ou corporação que seja, é solidariedade. E ele não teve aquilo ali. O que eu estou dizendo aqui é que o partido não pode, que o país não pode entrar numa ebulição política por uma notícia de uma possível delação de alguém que, por todo este período, nós vemos que está numa situação de extrema fragilidade emocional, com idas e vindas em seus pronunciamentos e em suas atitudes. Por isso, eu queria deixar isso registrado aqui e lamentar que já tenha pessoas da oposição, pessoas querendo já comprometer a presidenta Dilma. Se tem uma coisa que a presidenta Dilma e o próprio presidente Lula tem diante dessa operação Lava Jato, é de que ela tenha autonomia. Não há nenhuma ação de interferência nesse processo. Porque, como eu disse aqui, se tivesse, já teria vazado e isso já teria sido também debatido e combatido aqui nessa casa. Muito obrigada. A oposição, antes mesmo de abrir a boca, já está sendo muito criticada. E, aliás, tem sido uma tônica de todos os males que acontecem nesse governo, é como se a oposição fosse a grande culpada. Mas esse cálice não pertence realmente à oposição. Isso aí começou com a prisão do senador Delcídio, houve todo um desenrolar e, nesse momento, já começam os desmentidos antes mesmo do senador se pronunciar se fez a delação ou não. Acabei de ver na Folha de São Paulo o ex-ministro da Justiça e agora advogado, ex-advogado e atual advogado também do governo, já dizendo que ele não tem credibilidade nenhuma. De uma hora para outra, o senador Delcídio passou a não ter credibilidade nenhuma. Ora, meu Deus do céu, até ontem o senador Delcídio era o líder do governo nessa casa, gozava da credibilidade de todos aqui. Então não pode de uma hora para outra, antes dele se pronunciar, dizerem que ele não tem credibilidade. Vamos esperar. Então, se tem alguém faltando com calma, que está muito assodado, são os defensores do governo. Mas devo mostrar, senhor presidente, a Vossa Excelência e a todos os senadores e ao Brasil inteiro a primeira imagem da revista Isto É no Congresso Nacional, no ambiente do Senado Federal. Essa é a primeira que chegou em Brasília. A Isto É de hoje traz como manchete, como matéria de capa, a notícia de que Delcídio conta tudo. E quando a gente lê o teor da reportagem, senador Dário Berger, sem dúvida nenhuma,
ficamos muito assustados, bastante envergonhados e também tristes. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia diferente na história do Brasil. É um dia diferente porque um senador da República, com mais de 12 anos de mandato, pertencente ao Partido dos Trabalhadores, que aqui nesta casa liderou e representou o governo, de repente é anunciado numa matéria, numa reportagem de uma grande revista nacional, como aquele que abre o jogo, que conta a verdade, que propõe ao judiciário a delação premiada, que agora aparece como notícia na imprensa, enfoca e abrange a tudo e a todos, desde a presidente da República até os doleiros, até os corruptos, até os detentores de cargos públicos neste governo que já deveria ter terminado a tempo, se possível na última eleição. Mas conseguiu sobreviver, senador José Serra, graças à mentira. Conseguiu sobreviver graças às pedaladas. Conseguiu sobreviver graças a toda a artimanha e toda a ação desenvolvida no campo social, iludindo desempregados, iludindo pessoas de bem, iludindo os próprios trabalhadores, porque sempre disse que em seu nome governava e pretendia continuar governando. Eu tenho certeza que nós vamos aqui, hoje e agora, assistir a várias manifestações, como já vimos, a manifestação da senadora Gleisi Hoffmann, defendendo o governo. Mas como defender se este governo passa a ser indefensável? Este governo não tem mais condições e credibilidade para continuar, porque agora não é mais a oposição que fala, não é mais a imprensa que fala. Agora quem fala é um dos seus filiados, mais ilustre, nosso colega, que aqui conosco trabalhou por muito tempo. Nós temos a certeza e a convicção de que, comprovados esses fatos e essas notícias, nós vamos ter que fazer com que a justiça no Brasil, a polícia brasileira, se desenvolva e faça, acima de tudo, que a lei prevaleça, faça com que nós tenhamos punição para culpados de atos ilegais. Nós precisamos que esta matéria se transforme, acima de tudo, em assunto policial, em assunto legal e tenha repercussão, doa a quem doer. Eu diria, senhores senadores, que a palavra mais certa para se pronunciar hoje é exatamente a palavra renúncia. Porque se isso tudo aqui efetivamente for verdadeiro e for comprovado, nós nem podemos aguardar um processo de impeachment, nós nem podemos mais aguardar a um processo no Tribunal Superior Eleitoral que investiga o uso de dinheiro ilegal em campanha eleitoral, não importa se a campanha é de 2010, senador José Serra, aquela que Vossa Excelência disputou, ou se é de 2014, que o senador Aécio Neves disputou. Nós queremos, acima de tudo, justiça e lei nesse país. E se estes fatos forem comprovados, não há por que esperar que o judiciário, que o processo todo se desenvolva. Sem dúvida, ilustre presidente, vai ficar marcado na história do Brasil como o dia em que visualizamos de forma mais clara do que em outros momentos a tempestade perfeita. Hoje amanhecemos todos não surpreendidos, porque a expectativa já era profundamente negativa, mas com o anúncio de uma queda do Produto Interno Bruto brasileiro de 3,8%. Hoje, os brasileiros estarrecidos
tomam conhecimento de uma matéria publicada na revista Isto É, que, se comprovada, traz, na verdade, a impossibilidade da continuidade do atual governo. As denúncias hoje atribuídas ao senador Delcídio do Amaral são as mais graves até aqui, já compartilhadas com a sociedade brasileira. Porque, dentre outras questões extremamente graves e chocantes, diz essa denúncia que a presidente da República, de forma consciente, teria, de alguma forma, induzido ou participado com a indicação de ministro do STJ de um movimento para, de alguma forma, inibir ações da Operação Lava Jato. É preciso, claro, que essas informações sejam comprovadas, mas os indícios são muito fortes e os indícios são assustadores. Casando uma coisa com a outra, a degradação moral do país com as sucessivas denúncias que cada vez chegam mais próximas do Palácio do Planalto, com a absoluta incapacidade, senador Agripino, que esse governo tem demonstrado e demonstra agora, de conduzir uma agenda mínima de recuperação do desenvolvimento, da economia e da vida dos brasileiros. É preciso que os homens de bem desse país, que as mulheres de bem desse país, estejam ou não no Congresso Nacional, compreendam que nós precisamos buscar um caminho, e um caminho rápido, para que o Brasil vire de forma definitiva esta triste, dramática página da sua história política, para iniciarmos um novo tempo, onde a esperança volte a habitar os lares brasileiros. Vossa Excelência, que é uma pessoa de temperamento brando, conciliador, como todo bom mineiro, encheu as medidas como as minhas encheram. Não dá mais para esperar, a economia está em frangalhos, nós estamos no rés do chão. No campo da política, fatos inimagináveis denunciados pelo líder do governo que acabou de deixar, e talvez esta seja a nossa salvação. Os fatos são tão fortes que vão empurrar irremediavelmente as instituições a encontrarem a saída política para o nosso impasse, ou seja, o fim do governo Dilma, o fim de um ciclo PT, forçado por quê? Por circunstâncias, por evidências, que são tão fortes que levam Vossa Excelência, um homem de temperamento ameno, a pedir claramente a renúncia da Presidente da República. Que nós tenhamos medidas para controlar o absurdo crescimento da nossa dívida pública, que, segundo os otimistas, ao final do ano de 2018, ultrapassará os 85%, e falo apenas dos otimistas, né? É preciso o Brasil voltar, senador Luiz, Vossa Excelência, que se dedica tanto às questões internacionais, voltar a fazer acordos comerciais pragmáticos que interessem aos brasileiros, que gerem empregos no Brasil e que nos permita deixar para trás esse alinhamento anacrônico, arcaico, com o bolivarianismo que conduziu a nossa política externa ao longo dos últimos anos. Está na hora de restabelecermos a meritocracia na gestão pública, profissionalizarmos as nossas agências reguladoras, dizemos aos brasileiros que nós podemos sim ser um país digno, respeitado pelo seu povo e respeitado pelas outras nações do mundo. Nós não somos mais. Um exemplo prosaico demonstra isso. Talvez jamais na história desse país tenha acontecido de um presidente dos Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial, vir à região, ele passará por Cuba, numa visita histórica àquele país, chegará à Argentina para se encontrar com o presidente Macri e retornará a Washington, passará por cima do país continental que é o Brasil. Isso é um símbolo claro hoje da desimportância que o Brasil adquiriu ao longo desses últimos anos, de equívocos, de irresponsabilidades, onde apenas o projeto de poder prevaleceu sobre os interesses dos brasileiros. E não adianta, no caso de hoje que estamos vivendo, meus caros senadores, é tentar desqualificar uma delação. Eu temo que o fato de não ter sido homologada a delação do senador possa isso servir de pretexto regimental, das firulas jurídicas, para não se tomar isso como uma verdade, para que se desqualifique também a prova nessa delação premiada, o fato de ter sido divulgada primeiro, antes da homologação. Mas, para mim, o que importa não é o detalhe jurídico, mas é o que está contido na declaração do senador Delcídio Amaral.
grave e nós precisamos olhar para isso, entender e interpretar. E, lamentavelmente, autoridades importantes do governo tratam imediatamente de desqualificar, achando que isso é apenas uma poeira que não tem consistência. Poeira que não tem consistência é subestimar a inteligência dos brasileiros, é subestimar a capacidade de senadores e deputados, prefeitos, governadores, de entender o que está contido nessa delação. Esse governo tem feito tanto, tem driblado tanto, que parece que está driblando a si mesmo. Veja bem, estão tentando desqualificar o senador, as declarações do senador Delcídio, antes mesmo de saber, de serem confirmadas, vamos dizer assim. Eles que tanto defendem isso. Ao mesmo tempo, o ministro que faz isso, o ministro Eduardo Cardoso, está sendo desmentido no mesmo tom pelo presidente do PT, que diz que não houve setores do PT que teria pressionado para a troca de ministro ou alguma coisa assim, ou para a mudança no comportamento da Polícia Federal. É um desmentindo o outro. Ao mesmo tempo, o advogado-geral da União, que está saindo, faz declarações terríveis contra a Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas da União. Então, é uma confusão que fazem para tentar, parece que, confundir a opinião pública. E Vossa Excelência desvenda esse novelo, desata e mostra às claras, ponto a ponto, para a população brasileira, o que está acontecendo. Essa história de querer descredibilizar o senador, que até ontem era líder do governo, é simplesmente manobra de suicídio. Eu era ainda criança, mas me lembro muito nitidamente da crise que, em 1954, teve como seu desfecho mais dramático o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Havia, naquela época, uma oposição absolutamente intransigente e que acusava o presidente Getúlio Vargas de ter um governo construído sobre um mar de lama. A expressão mar de lama foi colocada em voga pelo jornalista na época, Carlos Lacerda. E Getúlio Vargas era, como todos nós sabemos, como a história comprovou, um homem probo, um homem austero, um homem que não admitia nenhum tipo de amálgama entre o interesse público e o interesse privado. E que foi levado à crise e sucumbiu à crise porque ela o atingiu pessoalmente. Não porque tivesse sido lançado sobre ele nenhuma suspeita de improbidade, mas porque houve suspeitas de que um dos seus filhos estivesse entre os mandantes de um crime que vitimou o Major Vaz e feriu Carlos Lacerda. Uma increpação injusta, um mar de lama, quando dirigida ao governo Getúlio Vargas. Pois o governo da presidente Dilma Rousseff é um governo que está hoje não apenas alicerçado, mas imerso num mar de lama. Já havia aqui ou ali depoimentos, reportagens, declarações, indícios que se acumulavam de que o governo da presidente Dilma Rousseff, na sequência do presidente Lula, os dois presidentes Lula e Dilma haviam patrocinado politicamente a montagem de uma trama criminosa que saqueou recursos do Estado com o objetivo de, comprando apoios políticos, se perpetuar no poder. E ainda, além disso, enriquecer alguns políticos e empresários corruptos. Hoje, senhor presidente, eu presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Tinha acabado de ouvir um brilhante parecer do senador Agripino,
senador da oposição, que designado por mim na semana passada para relatar um projeto do mais alto interesse nacional, um projeto de decreto legislativo que permite a adesão do Brasil a determinadas decisões da Organização Mundial de Comércio, que visa a facilitar o ingresso do Brasil de maneira mais ampla nos fluxos do comércio internacional. O senador Agrippino, dizia eu, relatava de uma maneira brilhante, célere, um projeto que será votado ainda hoje à tarde, por iniciativa da oposição. Eu ouvi o senador Agrippino quando chega ao meu conhecimento a notícia da delação premiada do senador Delcídio Amaral, que já foi objeto, evidentemente, de comentários aqui nessa tribuna. O senador Bauer fez um discurso veemente, mostrando, inclusive, aos telespectadores da TV Senado, que ainda não tiveram conhecimento, a capa da revista Isto É, que traz o inteiro teor da delação premiada. E não adianta dizer que é um documento apócrifo, não. A reportagem foi elaborada a partir do exame do documento na sua autenticidade. Declarações reduzidas a termo pelo Ministério Público Federal, constante de um documento assinado pelo senador Delcídio, que rubricou cada uma das suas 7 páginas. E o que traz este depoimento, essa delação premiada? Esse documento corrobora suspeitas que há muito tempo existiam a respeito de ações da presidente Dilma Rousseff, dela pessoalmente, e não do governo, essa entidade abstrata que ela dirige, mas dela, visando a interferir nas investigações do Lava Jato, visando a negociar nomeações em órgãos, em tribunais superiores, em troca de votos favoráveis a empreiteiros presos. Revelação de que foi Lula o mandante de pagamentos feitos à família de Cerveró para comprar o seu silêncio, assim como o próprio Lula teria comprado o silêncio de Marcos Valério, notório marqueteiro preso no âmbito do processo do Mensalão. Delcídio revela que Dilma Rousseff sabia, sim, do verso e do reverso da operação de Passadena, operação ruinosa para a Petrobras. A Petrobras perdeu cerca de $1 bilhão nessa operação. Perdeu porque foi um dinheiro surrupiado dos cofres da empresa para alimentar o caixa clandestino do lulopetismo. Isso tudo já se suspeitava, mas agora está aqui preto no branco. Uma delação de alguém que foi o líder do governo nesta casa, de um influente senador do PT, homem que gozava de franco acesso ao gabinete da presidente e às salas e à casa e ao Instituto Lula, onde opera o seu antecessor. Dizem petistas, senadores, houve um discurso de uma senadora aqui nesta tarde, e está agora, neste momento, dando entrevista o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, citado por Delcídio como um dos partícipes de uma trama para nomear alguém mediante compromisso de dar uma sentença judicial no Tribunal Superior de interesse do governo. A tese de que o senador Delcídio não tem credibilidade. Ora, esse homem falava em nome da presidente Dilma aqui no plenário do Senado. Ele gozava, assim, de credibilidade junto ao governo, pois ele era o seu porta-voz no Senado Federal.
E gozava de credibilidade também junto aos seus colegas da situação e da oposição, porque foi graças à confiabilidade da palavra do senador Delcídio que muitos acordos foram firmados aqui no plenário do Senado, publicamente, para possibilitar a aprovação de matérias de interesse do governo e com as quais a oposição concordava nesse ou naquele aspecto. Tinha credibilidade. E ninguém mais do que Delcídio Amaral, do que o senador Delcídio Amaral, tem interesse em que as suas declarações, as declarações constantes da sua delação, sejam declarações verazes, incontestáveis, suscetíveis de provas inequívocas. E por que teria Delcídio Amaral esse interesse? Porque a delação premiada é um instituto previsto na legislação brasileira que somente beneficia quem a faz se as suas declarações tiverem fundamento na realidade dos fatos. Uma delação premiada que contenha elementos que não resistam a uma análise criteriosa do ministro que relata o processo, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, de nada adianta ao senador Delcídio. Pelo contrário, compromete ainda mais a sua situação jurídica e política, porque a sua delação premiada teria sido baseada numa mentira e, com isso, além disso, estaria, ao fazê-la, perdendo os últimos apoios que tem na bancada do PT, no Senado Federal, portanto, complicando mais ainda a sua situação no Conselho de Ética. O fato, senhor presidente, senhores senadores, é que este governo acabou. Melhor dizendo, este governo precisa acabar. É inconcebível que a presidente Dilma Rousseff, nessas condições, possa liderar o país para o enfrentamento desta crise profunda que nós estamos vivendo. Os dados do governo mostram, meu caro presidente, uma retração do produto bruto em 3,8%. Isso significa que o Brasil está andando para trás. Isso significa cada vez mais desempregados se somando à legião de mais de 9 milhões de pais e mães de família, de jovens desempregados. Um país numa inflação que disparou e que temem continuar subindo, apesar da recessão. Um país onde as contas públicas estão descontroladas, num ritmo ascendente, a dívida pública. Um país que já é olhado com desconfiança, com descrédito, pelos investidores nacionais que não investem e internacionais que refugam os títulos da nossa dívida. Senhor presidente, ainda que a presidente Dilma tivesse ideias claras sobre o que fazer, e não as tem, ainda que a presidente Dilma tivesse uma equipe competente, entrosada, eficaz, e não a tem, a presidente Dilma não daria conta de conduzir esse barco por mais 2 anos e 8 meses, porque ela agora está vulnerada na sua condição moral. Ela já havia perdido o apoio do seu próprio partido político, que, numa resolução da sua instância nacional, formulou uma chamada proposta de medidas de emergência absolutamente doidivanas, absolutamente aloprada, que é exatamente uma declaração de guerra à política econômica que a presidente Dilma diz que vai propor ao Congresso Nacional. Senhor presidente, a presidente Dilma tem que sair. A presença dela significa agravamento da crise. E me perguntam, se ela sair, tudo vai melhorar? Não sei.
mas pelo menos existe alguma possibilidade, alguma esperança de que, com o afastamento dela, que perdeu condições políticas e morais de dirigir o país, haverá, pelo menos, uma janela que se abre, uma luz bruxuleante no horizonte. Eu me dirijo aos meus amigos do PMDB. Será que são 7 ministérios sem orçamento, desprestigiados, num governo em crise? Será este o preço, a miserável espórtula para sustentar um governo que acabou e que só sobra na lama e que vai arrastar na lama o próprio PMDB? Uma vez que o PT já caiu fora, está agora pensando na próxima eleição, na esperança fugaz de que o presidente Lula venha salvá-lo da miséria política? Será que é um Ministério da Aviação Regional entregue a um deputado do Estado de Minas Gerais, do PMDB, que vai garantir que haja condições políticas de governabilidade que já foram perdidas? Nós precisamos, sim, que o PMDB reflita e venha, junto com os partidos da oposição e outros partidos da base do governo, dialogar a respeito de um programa de transição, de um programa de união nacional, que seja capaz de alinhar medidas, algumas até duras, difíceis de serem implementadas, mas que são absolutamente inadiáveis. Medidas essas que a presidente Dilma não tem, repito, condições políticas de tomar. Senhor presidente, senhores senadores, fosse essa situação de um prefeito entre os mais de 6 mil municípios desse país, de uma cidade grande, uma cidade de São Paulo, ou uma cidade pequena, como Pindorama, no interior de São Paulo, fosse essa situação, o prefeito não poderia se manter no cargo. A presidente Dilma não pode se manter no cargo. Seja pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, seja pelo impeachment, ela tem que sair. Já havia razões de sobra, do ponto de vista jurídico, para a decretação do impeachment, que foram as comprovadíssimas pedaladas que representam um atentado contra a lei orçamentária. Agora, nós temos o ex-líder do governo colocando o dedo em mais 2 feridas que constituem também hipóteses de crime de responsabilidade. O atentado contra o livre funcionamento do Poder Judiciário e a falta e o desleixo em si no resguardo da probidade da administração. Senhor senador, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, o Congresso Nacional precisa atuar. Os instrumentos estão nas nossas mãos. O Tribunal Superior Eleitoral, igualmente. Mas, sobretudo, eu penso, senhor presidente, que é preciso que haja um vigoroso sobressalto da cidadania. Que esse próximo dia 13 de março seja engrossado por cidadãos e cidadãs que ainda estavam descrentes, que achavam que não valia a pena ir à rua. Cidadãos que não acreditavam na força de cada um somada à força de outros, e mais outros, e mais outros. É preciso que esses fatos promovam uma articulação que já começou entre o Congresso Nacional e esses movimentos de rua, para que no próximo dia 13 de março, em todas as cidades desse país, nós possamos sair à rua convencidos de que ou nós saímos
ou ela fica? E se ela ficar, o Brasil continuará afundando. Muito obrigado. Que levam Vossa Excelência, um homem de temperamento ameno, a pedir claramente a renúncia da Presidente da República. Que nós tenhamos medidas para controlar o absurdo crescimento da nossa dívida pública, que, segundo os otimistas, ao final do ano de 2018, ultrapassará os 85%, e falo apenas dos otimistas, né? É preciso o Brasil voltar, senador Luiz, Vossa Excelência, que se dedica tanto às questões internacionais, voltar a fazer acordos comerciais pragmáticos que interessem aos brasileiros, que gerem empregos no Brasil e que nos permita deixar para trás esse alinhamento anacrônico, arcaico, com o bolivarianismo que conduziu a nossa política externa ao longo dos últimos anos. Está na hora de restabelecermos a meritocracia na gestão pública, profissionalizarmos as nossas agências reguladoras, dizermos aos brasileiros que nós podemos sim ser um país digno, respeitado pelo seu povo e respeitado pelas outras nações do mundo. Nós não somos mais. Um exemplo prosaico demonstra isso. Talvez jamais na história desse país tenha acontecido de um presidente dos Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial, vir à região, ele passará por Cuba, numa visita histórica àquele país, chegará à Argentina para se encontrar com o presidente Macri e retornará a Washington, passará por cima do país continental que é o Brasil. Isso é um símbolo claro hoje da desimportância que o Brasil adquiriu ao longo desses últimos anos de equívocos, de irresponsabilidades, onde apenas o projeto de poder prevaleceu sobre os interesses dos brasileiros. E não adianta, no caso de hoje que estamos vivendo, meus caros senadores, é tentar desqualificar uma delação. Eu temo que o fato de não ter sido homologada a delação do senador possa isso servir de pretexto regimental, das firulas jurídicas, para não se tomar isso como uma verdade, para que se desqualifique também a prova nessa delação premiada, o fato de ter sido divulgada primeiro, antes da homologação. Mas, para mim, o que importa não é o detalhe jurídico, mas é o que está contido na declaração do senador Delcídio Amaral. Grave, e nós precisamos olhar para isso, entender e interpretar. E, lamentavelmente, autoridades importantes do governo tratam imediatamente de desqualificar, achando que isso é apenas uma poeira que não tem consistência. Poeira que não tem consistência é subestimar a inteligência dos brasileiros, é subestimar a capacidade de senadores e deputados, prefeitos, governadores, de entender o que está contido nessa delação. Esse governo tem feito tanto, tem driblado tanto, que parece que está driblando a si mesmo. Veja bem, estão tentando desqualificar o senador, as declarações do senador Delcídio, antes mesmo de saber, de serem confirmadas, vamos dizer assim. Eles que tanto defendem isso. Ao mesmo tempo, o ministro que faz isso, o ministro Eduardo Cardoso, está sendo desmentido no mesmo tom pelo presidente do PT, que diz que não houve setores do PT que teria pressionado para a troca de ministro ou alguma coisa assim, ou para mudança no comportamento da Polícia Federal. É um desmentindo o outro. Ao mesmo tempo, o advogado-geral da União, que está saindo, faz declarações terríveis contra a Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas da União. Então, é uma confusão que fazem para tentar, parece que, confundir a opinião pública. E Vossa Excelência desvenda esse novelo, desata e mostra às claras, ponto a ponto, para a população brasileira, o que está acontecendo. Essa história de querer descredibilizar o senador, que até ontem era líder do governo, é simplesmente manobra de suicídio. Eu era ainda criança, mas me lembro muito nitidamente da crise que, em 1954, teve como seu desfecho mais dramático o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Havia, naquela época, uma oposição absolutamente intransigente e que acusava o presidente Getúlio Vargas
de ter um governo construído sobre um mar de lama. A expressão mar de lama foi colocada em voga pelo jornalista na época, Carlos Lacerda. E Getúlio Vargas era, como todos nós sabemos, como a história comprovou, um homem probo, um homem austero, um homem que não admitia nenhum tipo de amálgama entre o interesse público e o interesse privado, e que foi levado à crise e sucumbiu à crise porque ela o atingiu pessoalmente. Não porque tivesse sido lançado sobre ele nenhuma suspeita de improbidade, mas porque houve suspeitas de que um dos seus filhos estivesse entre os mandantes de um crime que vitimou o Major Vaz e feriu Carlos Lacerda. Uma increpação injusta, um mar de lama, quando dirigida ao governo Getúlio Vargas. A saída da oposição, porque foi graças à confiabilidade da palavra do senador Delcídio que muitos acordos foram firmados aqui no plenário do Senado, publicamente, para possibilitar a aprovação de matérias de interesse do governo e com as quais a oposição concordava nesse ou naquele aspecto. Tinha credibilidade. E ninguém mais do que Delcídio Amaral, do que o senador Delcídio Amaral, tem interesse em que as suas declarações, as declarações constantes da sua delação, sejam declarações verazes, incontestáveis, suscetíveis de provas inequívocas. E por que teria Delcídio Amaral esse interesse? Porque a delação premiada é um instituto previsto na legislação brasileira que somente beneficia quem a faz se as suas declarações tiverem fundamento na realidade dos fatos. Uma delação premiada que contenha elementos que não resistam a uma análise criteriosa do ministro que relata o processo, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, de nada adianta ao senador Delcídio. Pelo contrário, compromete ainda mais a sua situação jurídica e política, porque a sua delação premiada teria sido baseada numa mentira e, com isso, além disso, estaria, ao fazê-la, perdendo os últimos apoios que tem na bancada do PT, no Senado Federal, portanto, complicando mais ainda a sua situação no Conselho de Ética. O fato, senhor presidente, senhores senadores, é que este governo acabou. Melhor dizendo, este governo precisa acabar. É inconcebível que a presidente Dilma Rousseff, nessas condições, possa liderar o país para o enfrentamento desta crise profunda que nós estamos vivendo. Os dados do governo mostram, meu caro presidente, uma retração do produto bruto em 3,8%. Isso significa que o Brasil está andando para trás. Isso significa cada vez mais desempregados se somando à legião de mais de 9 milhões de pais e mães de família, de jovens desempregados. Um país numa inflação que disparou e que temem continuar subindo, apesar da recessão. Um país onde as contas públicas estão descontroladas, num ritmo ascendente, a dívida pública. Um país que já é olhado com desconfiança, com descrédito, pelos investidores nacionais que não investem e internacionais que refugam os títulos da nossa dívida. Senhor presidente, ainda que a presidente Dilma tivesse ideias claras sobre o que fazer, e não as tem, ainda que a presidente Dilma tivesse
uma equipe competente, entrosada, eficaz, e não a tem, a presidente Dilma não daria conta de conduzir esse barco por mais 2 anos e 8 meses, porque ela agora está vulnerada na sua condição moral. Ela já havia perdido o apoio do seu próprio partido político, que, numa resolução da sua instância nacional, formulou uma chamada proposta de medidas de emergência absolutamente doidivanas, absolutamente aloprada, que é exatamente uma declaração de guerra à política econômica que a presidente Dilma diz que vai propor ao Congresso Nacional. Senhor presidente, a presidente Dilma tem que sair. A presença dela significa agravamento da crise. E me perguntam, se ela sair, tudo vai melhorar? Não sei. Mas pelo menos existe alguma possibilidade, alguma esperança de que com o afastamento dela, que perdeu condições políticas e morais de dirigir o país, haverá pelo menos uma janela que se abre, uma luz bruxuleante no horizonte. Eu me dirijo aos meus amigos do PMDB. Será que são 7 ministérios sem orçamento, desprestigiados, num governo em crise? Será este o preço, a miserável espórtula para sustentar um governo que acabou e que só sobra na lama e que vai arrastar na lama o próprio PMDB? Uma vez que o PT já caiu fora, está agora pensando na próxima eleição, na esperança fugaz de que o presidente Lula venha salvá-lo da miséria política? Será que é um Ministério da Aviação Regional entregue a um deputado? E queria falar agora de um tema que estou considerando surreal, que está envolvendo a nossa política. É o caso envolvendo uma possível delação do senador Delcídio do Amaral. Todos os jornais estão dando essa possibilidade, a imprensa está comentando, até agora não houve um posicionamento formal e oficial dos seus advogados, mas eu considero surreal todo o caso do senador Delcídio do Amaral. Primeiro, começando por uma prisão flagrantemente inconstitucional. Não tinha base na Constituição para um senador com mandato, um senador eleito com mandato, ser preso. Essa casa, temendo a pressão da opinião pública, corroborou essa prisão. Manteve o senador Delcídio preso. E acredito mesmo, presidente, que o senador deve estar numa situação extremamente perturbadora para poder afirmar ou atestar qualquer coisa que o valha. É bom que se diga que, se houve assodamento, o principal assodamento houve por parte do PT e seu presidente. Naquele momento, naquele dia fatídico que aconteceu a prisão do senador Delcídio, muito bem já explanado aqui por Vossa Excelência, cheguei a dizer nessa tribuna que foi fora do tom, desproporcional e assodada a postura do presidente do PT, Rui Falcão, quando, ao sabor ainda dos boatos, já havia uma carta preparada condenando e jogando jogando as feras o senador Delcídio. Eu creio que qualquer coisa que tenha acontecido, ou se viesse confirmar esses boatos, com certeza o nascedouro começa ali. Porque em qualquer lugar, onde o que se espera dos membros de qualquer organização ou corporação que seja, é solidariedade. E ele não teve aquilo ali. O que eu estou dizendo aqui é que o partido não pode, que o país não pode entrar numa ebulição política por uma notícia de uma possível delação de alguém que, por todo este período, nós vemos que está numa situação de extrema fragilidade
emocional, com idas e vindas em seus pronunciamentos e em suas atitudes. Por isso, eu queria deixar isso registrado aqui e lamentar que já tenha pessoas da oposição, pessoas querendo já comprometer a presidenta Dilma. Se tem uma coisa que a presidenta Dilma e o próprio presidente Lula tem diante dessa operação Lava Jato é de que ela tenha autonomia. Não há nenhuma ação de interferência nesse processo. Porque, como eu disse aqui, se tivesse, já teria vazado e isso já teria sido também debatido e combatido aqui nessa casa. Muito obrigada. A oposição, antes mesmo de abrir a boca, já está sendo muito criticada. E, aliás, tem sido uma tônica de todos os males que acontecem nesse governo, é como se a oposição fosse a grande culpada. Mas esse cálice não pertence realmente à oposição. Isso aí começou com a prisão do senador Delcídio, houve todo um desenrolar, e nesse momento já começam os desmentidos, antes mesmo do senador se pronunciar se fez a delação ou não. Acabei de ver na Folha de São Paulo o ex-ministro da Justiça e agora advogado, ex-advogado e atual advogado também do governo, já dizendo que ele não tem credibilidade nenhuma. De uma hora para outra, o senador Delcídio passou a não ter credibilidade nenhuma. Ora, meu Deus do céu, até ontem o senador Delcídio era o líder do governo nessa casa, gozava da credibilidade de todos aqui. Então não pode de uma hora para outra, antes dele se pronunciar, dizerem que ele não tem credibilidade. Vamos esperar. Então, se tem alguém faltando com calma, que está muito assodado, são os defensores do governo. Mas devo mostrar, senhor presidente, a Vossa Excelência e a todos os senadores e ao Brasil inteiro a primeira imagem da revista Isto É no Congresso Nacional, no ambiente do Senado Federal. Essa é a primeira que chegou em Brasília. A Isto É de hoje traz como manchete, como matéria de capa, a notícia de que Delcídio conta tudo. E quando a gente lê o teor da reportagem, senador Dário Berger, sem dúvida nenhuma, ficamos muito assustados, bastante envergonhados e também tristes. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia diferente na história do Brasil. É um dia diferente porque um senador da República, com mais de 12 anos de mandato, pertencente ao Partido dos Trabalhadores, que aqui nesta casa liderou e representou o governo, de repente é anunciado numa matéria, numa reportagem de uma grande revista nacional, como aquele que abre o jogo, que conta a verdade, que propõe ao judiciário a delação premiada, que agora aparece como notícia na imprensa, enfoca e abrange a tudo e a todos, desde a presidente da República até os doleiros, até os corruptos, até os detentores de cargos públicos neste governo que já deveria ter terminado a tempo, se possível na última eleição. Mas conseguiu sobreviver, senador José Serra, graças à mentira. Conseguiu sobreviver graças às pedaladas. Conseguiu sobreviver graças a toda a artimanha e toda a ação desenvolvida no campo social, iludindo desempregados, iludindo pessoas de bem, iludindo os próprios trabalhadores, porque sempre disse que em seu nome governava e pretendia continuar governando. Eu tenho certeza que nós vamos aqui, hoje e agora, assistir a várias manifestações, como já vimos, a manifestação da senadora Gleisi Hoffmann, defendendo o governo. Mas como defender se este governo passa a ser indefensável? Este governo não tem mais condições e credibilidade para continuar, porque agora não é mais a oposição que fala, não é mais a imprensa que fala,
Agora quem fala é um dos seus filhados mais ilustre, nosso colega, que aqui conosco trabalhou por muito tempo. Nós temos a certeza e a convicção de que, comprovados esses fatos e essas notícias, nós vamos ter que fazer com que a justiça no Brasil, a polícia brasileira, se desenvolva e faça, acima de tudo, que a lei prevaleça. Faça com que nós tenhamos punição para culpados de atos ilegais. Nós precisamos que esta matéria se transforme, acima de tudo, em assunto policial, em assunto legal e tenha repercussão, doa a quem doer. Eu diria, senhores senadores, que a palavra mais certa para se pronunciar hoje é exatamente a palavra renúncia. Porque se isso tudo aqui efetivamente for verdadeiro e for comprovado, nós nem podemos aguardar um processo de impeachment, nós nem podemos mais aguardar a um processo no Tribunal Superior Eleitoral que investiga o uso de dinheiro ilegal em campanha eleitoral, não importa se a campanha é de 2010, senador José Serra, aquela que Vossa Excelência disputou, ou se é de 2014, que o senador Aécio Neves disputou. Nós queremos, acima de tudo, justiça e lei nesse país. E se estes fatos forem comprovados, não há por que esperar que o judiciário, que o processo todo se desenvolva. Sem dúvida, ilustre presidente, vai ficar marcado na história do Brasil como o dia em que visualizamos de forma mais clara do que em outros momentos a tempestade perfeita. Hoje amanhecemos todos não surpreendidos, porque a expectativa já era profundamente negativa, mas com o anúncio de uma queda do Produto Interno Bruto brasileiro de 3,8%. Hoje, os brasileiros estarrecidos tomam conhecimento de uma matéria publicada na revista Isto É, que, se comprovada, traz, na verdade, a impossibilidade da continuidade do atual governo. As denúncias hoje atribuídas ao senador Delcídio do Amaral são as mais graves até aqui, já compartilhadas com a sociedade brasileira. Porque, dentre outras questões extremamente graves e chocantes, diz essa denúncia que a presidente da República, de forma consciente, teria, de alguma forma, induzido ou participado com a indicação de ministro do STJ de um movimento para, de alguma forma, inibir ações da Operação Lava Jato. É preciso, claro, que essas informações sejam comprovadas, mas os indícios são muito fortes e os indícios são assustadores, casando uma coisa com a outra. A degradação moral do país com as sucessivas denúncias que cada vez chegam mais próximas do Palácio do Planalto, com a absoluta incapacidade, senador Agripino, que esse governo tem demonstrado e demonstra agora, de conduzir uma agenda mínima de recuperação do desenvolvimento, da economia e da vida dos brasileiros. É preciso que os homens de bem desse país, que as mulheres de bem desse país, estejam ou não no Congresso Nacional, compreendam que nós precisamos buscar um caminho, e um caminho rápido, para que o Brasil vire de forma definitiva esta triste, dramática página da sua história política, para iniciarmos um novo tempo, onde a esperança volte a habitar os lares brasileiros. Vossa Excelência, que é uma pessoa de temperamento brando, conciliador, como todo bom mineiro, encheu as medidas como as minhas encheram. Não dá mais para esperar, a economia está em frangalhos, nós estamos no rés do chão, no campo da política, fatos inimagináveis denunciados pelo líder do governo que acabou de deixar, e talvez esta seja a nossa salvação. Os fatos são tão fortes que vão empurrar irremediavelmente as instituições a encontrarem a saída política para o nosso impasse, ou seja, o fim do governo Dilma.
o fim de um ciclo PT, forçado por quê? Por circunstâncias, por evidências, que são tão fortes que... Pois o governo da presidente Dilma Rousseff é um governo que está hoje não apenas alicerçado, mas imerso num mar de lama. Já havia aqui ou ali depoimentos, reportagens, declarações, indícios que se acumulavam de que o governo da presidente Dilma Rousseff, na sequência do presidente Lula, os dois presidentes, Lula e Dilma, haviam patrocinado politicamente a montagem de uma trama criminosa que saqueou recursos do Estado, com o objetivo de, comprando apoios políticos, se perpetuar no poder. E ainda, além disso, enriquecer alguns políticos e empresários corruptos. Hoje, senhor presidente, eu presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Tinha acabado de ouvir um brilhante parecer do senador Agripino, senador da oposição, que, designado por mim na semana passada para relatar um projeto do mais alto interesse nacional, um projeto de decreto legislativo que permite a adesão do Brasil a determinadas decisões da Organização Mundial de Comércio, que visa a facilitar o ingresso do Brasil de maneira mais ampla nos fluxos do comércio internacional. O senador Agripino, dizia eu, relatava de uma maneira brilhante, célere, um projeto que será votado ainda hoje à tarde, por iniciativa da oposição. Eu ouvi o senador Agripino quando chega ao meu conhecimento a notícia da delação premiada do senador Delcídio Amaral, que já foi objeto, evidentemente, de comentários aqui nessa tribuna. O senador Bauer fez um discurso veemente, mostrando, inclusive, aos telespectadores da TV Senado, que ainda não tiveram conhecimento, a capa da revista Isto É, que traz o inteiro teor da delação premiada. E não adianta dizer que é um documento apócrifo, não. A reportagem foi elaborada a partir do exame do documento na sua autenticidade. Declarações reduzidas a termo pelo Ministério Público Federal, constante de um documento assinado pelo senador Delcídio, que rubricou cada uma das suas 7 páginas. E o que traz este depoimento, essa delação premiada? Esse documento corrobora suspeitas que há muito tempo existiam a respeito de ações da presidente Dilma Rousseff, dela pessoalmente, e não do governo, essa entidade abstrata que ela dirige, mas dela, visando a interferir nas investigações do Lava Jato, visando a negociar nomeações em órgãos, em tribunais superiores, em troca de votos favoráveis a empreiteiros presos. Revelação de que foi Lula o mandante de pagamentos feitos à família de Cerveró para comprar o seu silêncio, assim como o próprio Lula teria comprado o silêncio de Marcos Valério, notório marqueteiro preso no âmbito do processo do Mensalão. Delcídio revela que Dilma Rousseff sabia, sim, do verso e do reverso da operação de Passadena, operação ruinosa para a Petrobras. A Petrobras perdeu cerca de $1 bilhão nessa operação. Perdeu porque foi um dinheiro surrupiado dos cofres da empresa para alimentar o caixa clandestino do lulopetismo. Isso tudo já se suspeitava, mas agora está aqui preto no branco. Uma delação de alguém que foi o líder do governo nesta casa,
de um influente senador do PT, homem que gozava de franco acesso ao gabinete da presidente e às salas e à casa e ao Instituto Lula, onde opera o seu antecessor. Dizem petistas, senadores, houve um discurso de uma senadora aqui nesta tarde, e está agora, neste momento, dando entrevista o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, citado por Delcídio como um dos partícipes de uma trama para nomear alguém mediante compromisso de dar uma sentença judicial no Tribunal Superior de interesse do governo. A tese de que o senador Delcídio não tem credibilidade. Ora, esse homem falava em nome da presidente Dilma aqui no plenário do Senado. Ele gozava, sim, de credibilidade junto ao governo, pois ele era o seu porta-voz no Senado Federal. E gozava de credibilidade também junto aos seus colegas da situação